As aulas, a partir de terça-feira, 17, serão suspensas aulas, formações, trânsito de funcionários, né, em viagens internas ao Estado, serão todas cessadas, acompanhando o decreto, que vai sair inicialmente. A SEDUC vai trabalhar 15 dias e acompanhar o trabalho e as orientações da Secretaria de Saúde do Estado, a Gevisa, que são os responsáveis direto pela ação. A Secretaria Estadual de Saúde reuniu a imprensa hoje para tirar dúvidas, esclarecer sobre os 24 casos suspeitos existentes no estado de Rondônia. Destes 24 casos, 13 deles são aqui na capital Porto Velho, 8 em Ariquemes, a 200 quilômetros da capital. Temos um caso em Ji-Paraná e 2 casos no Cone Sul do estado, no município de Vilhena. O secretário, além de falar como estes casos estão sendo tratados pelo Estado, deu orientações para a população de como agir para que o vírus não se dissemine no Estado. Ainda o secretário de Educação anunciou que nas próximas horas será suspensas as aulas em todo o território de Rondônia. Escolas municipais, estaduais e particulares e também universidades. Mas isso é um assunto que vai ser tratado mais tarde pelo governador do estado, que vai anunciar as alternativas que o estado está encontrando para que o vírus não se espalhe pelo estado. Esclarecendo, Rondônia não tem nenhum caso confirmado de coronavírus. Apenas 24 casos suspeitos. Vamos ouvir as declarações do secretário Fernando Máximo, secretário estadual de saúde. Então vamos lá, primeira pergunta aqui, atualizando dos casos. Hoje nós temos 24 casos suspeitos. Nenhum caso confirmado ainda, graças a Deus, de coronavírus no estado de Rondônia. Temos 24 casos suspeitos, dos quais 13 são de Porto Velho, ou seja, da última atualização que a gente fez ontem, aumentaram 4. Ariquemes são 8, eram 9, um caso foi descartado, excluído. Ji-Paraná eram 2, agora é apenas 1. E Vilhena era 1 e agora são 2. Então, no total, nesse momento, são 24 casos suspeitos em Rondônia. Lembrando que esses dados modificam a cada momento. Faz-se o exame, descarta 1 ou aparecem outros casos suspeitos, esses números podem mudar a qualquer momento e mudam mesmo. De ontem à noite para cá, como eu já disse, já mudaram esses dados. Existe alguma internação ou todos estão em domicílio? Nenhum dos casos de Rondônia está internado. Todos os pacientes estão aguardando em isolamento domiciliar. Os casos suspeitos de Rondônia estão em isolamento domiciliar. Nenhum caso necessitou de internação. São casos leves. E aí a gente volta a repetir, cerca de 85% dos pacientes, mesmo nos casos confirmados de coronavírus, eles vão acabar tendo tratamento domiciliar, isolamento domiciliar, e vão ficar apenas com o uso de medicamentos básicos para febre, para dor, se hidratando bastante, cuidado com a higiene das mãos, evitar compartilhar objetos, estar isolados, ou seja, não saírem de casa e não receberem visitas, usarem máscaras, e 85% vão ficar curados. Caso haja necessidade de internação, essa internação vai ser feita onde? No Cimetron? Nós temos alguns hospitais de referência. Hospitais de referência para adulto seria o Cimetron. Secretário, a gente viu ontem no Fantástico. Dá um pouquinho de água, por favor, minha garganta está seca. Em São Paulo, estão preparando alas. Sabe que é muito mais Obrigado, grave, né? A situação de lá não tem nem comparação. Mas assim, eles estão preparando alas inteiras de hospitais, UTIs, número maior de leitos e tal. A gente tem essa preocupação aqui, como seria se fosse necessário com a situação mais grave? Essa preocupação é uma preocupação do país todo. Na verdade, é uma preocupação mundial. Quantidade de leitos de UTI, quantidade de leitos de retaguarda, né, para pacientes graves. Nós também temos essa preocupação em Rondônia, claro. Né, estamos preparando algumas estratégias para isso. Nós temos hospitais públicos
nós, graças a Deus, temos uma média razoável de leitos de UTI. Porque nós temos os leitos públicos, temos os leitos contratualizados, que são públicos, mas estão em hospitais privados. Então, hoje nós temos a melhor média de UTI, de leitos de UTI da região norte. Né? Não entendi. É uma média de 2 leitos para cada 10 mil habitantes. Priscila? Cadê a Priscila? Cadê a Priscila? Fique aqui perto, Priscila, que ela me ajuda com os dados aqui. Então nós temos hoje 261 leitos. Hoje em Rondônia nós temos 261 leitos de UTI, públicos ou contratualizados em leitos privados. E temos mais 90 leitos em hospitais privados que não estão contratualizados com o SUS. A questão da fronteira com a Bolívia e também até o pessoal do Acre, que, salvo engano, já tem caso confirmado no Acre. Não tem caso confirmado no Acre. Nem caso suspeito lá. Não, né? Hoje não tem nenhum caso nem suspeito lá. Tá. E a fronteira com a Bolívia? As fronteiras, de um modo geral, elas têm que ser vigiadas. Perfeito. Mas a Bolívia está mais com medo da gente do que a gente com medo deles. Nossa, garganta seca. Secretário, desses pacientes, todos viajaram, todos trouxeram o vírus de fora ou já existe suspeita de contaminação de esses pacientes terem adquirido aqui? Não, aqui não tem ninguém confirmado, não tem nenhum caso confirmado. Então não. Eles são todos oriundos de fora, viajaram? Alguns viajaram e outros foram pessoas que tiveram contato com esses que viajaram. Os exames saem rápido, os exames que são feitos no nosso LACEN. Os exames para influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório, H1N1, são feitos em Porto Velho, no nosso LACEN. Então esses resultados saem bem rápido, a equipe está trabalhando diuturnamente, apesar de uma equipe reduzida, que nós estamos aumentando gradativamente agora, de acordo com a necessidade, tem dado resultado muito rápido, muito célere para a gente. Agora, os exames que vão para fora, os exames que são coletados para realmente definir se é ou não coronavírus, esses têm demorado um pouco mais, porque não fazem no estado de Rondônia. Existem hoje muitos casos suspeitos Brasil afora, então são poucos laboratórios que fazem. Inclusive hoje nós estamos mandando uma servidora nossa do LACEN para Belém do Pará para fazer o treinamento, para depois a gente tentar realizar o exame aqui também. Isso é importante porque são pouquíssimos os laboratórios fazendo o exame específico do coronavírus no Brasil e 3 laboratórios, são a Doflutz em São Paulo, o Evandro Chagas no Pará e a Fiocruz no Rio de Janeiro. E a gente vai tentar também trazer para fazer no LACEN de Porto Velho o exame, o teste do coronavírus. Isso vai dar uma celeridade, vai agilizar. Entretanto, essa servidora vai ficar lá essa semana treinando e aí depois a gente vai depender, a partir da semana que vem, de insumos. A gente está vendo aí no Brasil inteiro os laboratórios com dificuldade de insumos. Até os maiores laboratórios privados já estão deixando de fazer o exame, infelizmente, porque esses insumos acabam... a gente acaba concorrendo com outros países, com Estados Unidos, com Japão, com Canadá, com Itália, com França, e os laboratórios, infelizmente, as indústrias têm preferido mandar, em alguns casos, insumos para fora. Então, o estado de São Paulo já adotou uma política diferente a partir de sábado, de não realizar exame de todo mundo que é suspeito mais, e alguns laboratórios privados, inclusive, já suspenderam, já não estão mais realizando o exame ou não estão pegando casos novos mais, além dos contratos que eles já têm, porque pelo fato da falta de insumos, da falta de reagentes que estão sendo enviados para o exterior. Secretário, o senhor falou que desses casos suspeitos, se forem confirmados, 85% vão ficar bem. Mas isso quer dizer o quê? Esses outros 25%? Pode 15%, perdão. 85% dos pacientes que têm coronavírus, não estou dizendo dos suspeitos, estou dizendo dos que confirmam para coronavírus, pelas estatísticas, acabam saindo vivos, salvos, sem complicações. Eles passam, e nesses casos realmente é bem simples, é bem tranquilo. Uma tossezinha, febre, como se fosse um resfriado ou uma gripe simples, 85% dos casos. 15% dos pacientes acabam tendo complicações e precisam ficar internados. Cerca de 5% dos casos
isso é estatística mundial até agora, acabam necessitando de uma vaga de UTI. E um pouco mais do que 3%, infelizmente, acabam falecendo. Então, quando a gente fala que a grande maioria sai bem, é por isso. 85% dos casos acabam ficando completamente curados com medidas muito simples. O isolamento domiciliar, o uso da máscara, a higiene, tomando medicamentos para febre e para dor, se hidratando bastante, não recebendo visitas nem visitando ninguém. São medidas bastante simples. Agora, infelizmente, 15% dos pacientes acabam tendo piora do quadro respiratório, começa a ter dispneia, falta de ar, etc. E esses pacientes vão necessitar ser internados. Secretário, há uma corrida muito grande atrás de máscara, de álcool gel, inclusive já está faltando aqui na cidade. Qual as pessoas que têm necessidade, que precisam usar máscara? Só quem está suspeito, quem está infectado, ou todo mundo daqui para frente vai poder usar uma máscara? Porque há um comentário muito grande e ontem eu vi, inclusive, muita gente usando máscara na manifestação que tinha aqui. Qual a necessidade desse pessoal usar máscara? Muito importante essa pergunta do uso da máscara. Obviamente, todo profissional de saúde vai ter que usar a máscara. Alguns essa máscara comum, a maioria vai usar a máscara comum, que ela já protege em algumas situações. Quem for ter contato com secreções, com aerossóis, quem for entubar o paciente, quem tiver o contato mais próximo com a secreção da orofaringe do paciente e o paciente não estiver, no momento que ele não esteja protegido, porque o paciente também usa máscara, tiver que tirar a máscara para fazer intubação orotraqueal, para coletar material, aí esse profissional de saúde tem que usar uma máscara especial. Pessoas da população geral. Qualquer pessoa que está com resfriado, que está tossindo, que está espirrando, a recomendação é que coloque uma máscara. Porque ele vai estar espirrando e tossindo, espirra dentro da máscara, evita espalhar as gotículas de saliva que podem levar não só o vírus do corona, caso essa pessoa esteja contaminada, mas como vários outros vírus respiratórios. Essa profilaxia, essa prevenção não é só no caso de corona. No caso dos demais vírus respiratórios todos, se a pessoa que está gripada, é uma toalete respiratória, é uma etiqueta respiratória, ela colocar a máscara e evitar passar esses vírus, jogar gotículas de saliva para frente e contaminar outras pessoas. Seja um vírus H1N1, H3N2, influenza A, influenza B, sincicial respiratório, todos eles podem ser transmitidos dessa forma. Então, o ideal é que a pessoa que tiver tossindo, espirrando, com sinais de coriza, ela coloque a máscara e já fique de máscara, importantíssimo. Se a comunidade geral quiser também se prevenir, vai andar no ônibus, vai no lugar que tem mais gente, quiser colocar a máscara também, não está errado. A gente não pode obrigar as pessoas a usarem máscara, até porque, como você próprio disse, está em falta no mercado. E, infelizmente, não está em falta só em Rondônia, está em falta no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E aí as indústrias brasileiras, infelizmente, estão preferindo vender, parece que está acontecendo isso, mas estão vendendo para outros países, não é preferindo, é porque a demanda está muito grande no mundo inteiro mesmo. A Itália, vocês estão vendo como é que está, Estados Unidos, Canadá, Espanha. Então, tem uma demanda muito grande e está escasso. Máscaras, álcool gel realmente está escasso, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas, então, para terminar de responder a sua pergunta, a recomendação que a gente passa, as pessoas que estão escorrendo o nariz, tossindo, evitar sair para lugares públicos, evitar ir trabalhar, né? Nesse momento é importante isso, evitar estar em conglomerados. Eu vou para a igreja, evita, se for, né, colocar uma máscara, né? E mesmo quem não está, se quiser se proteger, uma boa forma de se proteger é usando máscara sim, mas não é só máscara, porque a máscara protege o vírus de entrar pelo nariz, pela boca, né, na nossa face, tudo bem. Mas a gente às vezes toca nos lugares, toca na mão de alguém, depois coça o nariz, coça o olho, a boca, e esse vírus que está depositado na nossa mão, ele pode adentrar a mucosa da boca, do nariz, do olho e causar infecção. Não só do coronavírus, mas de outros também. Então é importantíssimo estar sempre lavando as mãos, não colocar a mão na boca, não colocar a mão no nariz, não colocar a mão no rosto, no olho, não cumprimentar mais as pessoas. Alguns dias atrás o Ministério da Saúde recomendou que não se desse beijinho no rosto, e eu sigo à risca isso, então de umas 3 ou 4 semanas para cá não cumprimento ninguém com beijinho no rosto, e agora na última semana o Ministério sugeriu, recomendou que nós não cumprimentássemos tocando na mão. Eu já não cumprimento, como vocês perceberam, eu entrei aqui no auditório, cumprimentei todos com o pé, isso é a minha rotina de alguns dias para cá. Temos que evitar, porque a mão é uma fonte importantíssima de infecção. O vírus, a mais de 2 metros de distância, a chance é praticamente zero. A mais de 1 metro de distância, é muito pequena a chance de transmitir.
mas de mais perto existe a possibilidade. Entretanto, eu estou falando aqui, nós estamos aqui. Vocês estão aqui a 2 metros. Quase impossível de transmitir. Então, gotículas de saliva aqui. Nessa mesa, nos microfones. Quem vai pegar os microfones, os celulares depois aqui, ó, tem gotícula de saliva, e isso é normal. Então, eventualmente, se alguém estivesse contaminado, a gente depois tocaria nesses microfones, o vírus estaria na mão, daqui a pouco coça o nariz, coça a boca, isso pode ser transmitido. Não é neura, nós temos que ter essas cautelas mesmo, né? E tem que ser antes de ter caso em Rondônia. Por isso que o governador está lançando um decreto que deve sair o mais breve possível. Nós passamos o fim de semana confeccionando isso junto com a equipe jurídica, a equipe da Agevisa, né, o pessoal do gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, com o governador, com a Procuradora, com a PGE, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria, as CEAs de Assistência Social, com a Secretaria de Justiça. Nós sentamos juntos no fim de semana, passamos trabalhando sábado e domingo o dia inteiro nesse assunto. O sábado nós fomos até tarde da noite, né, discutindo esses assuntos, estratégias de leite, estratégias de UTI, estratégias de como prevenir do vírus chegar e depois que chegar, o que nós vamos fazer. Então, a equipe multiprofissional, temos outras reuniões importantes essa semana, na quarta-feira de manhã com todos os secretários municipais de saúde, na quarta-feira à tarde, na quarta de manhã com o comitê de saúde todo, envolvendo vigilância sanitária municipal, estadual, todo mundo junto. Essa reunião desse fim de semana foi da Secretaria de Estado, para a gente ajustar os ponteiros aqui, analisar tudo, e agora começa a reunir com a Secretaria Municipal, com os secretários municipais do interior. Começa entre aspas, nós já estamos fazendo reuniões com eles há mais de um mês. Nós já tivemos uma reunião grande em Jaru, com 52 secretários municipais de saúde, estamos continuando. Mas como o vírus, como a situação epidemiológica do Brasil e do mundo muda a cada instante, a gente acaba tendo que mudar de estratégias também. Algumas coisas que eram válidas 15 dias atrás, hoje elas já mudaram. E o que eu estou falando aqui agora como absoluta verdade, daqui 6 horas pode não ser mais uma verdade absoluta, e sim uma verdade relativa, ou nem mais ser verdade, porque nós está havendo essa mudança de perfil epidemiológico. Daqui a pouco, Deus nos livre, nós podemos ter um caso confirmado em Rondônia e a gente começa a mudar as estratégias. Mas estamos muito antenados nisso, e no dia a dia mesmo, a equipe extremamente ajustada. Está aqui o Cid Orleans, que é do CIEVES estadual, a doutora Ana Flora, a doutora Arlete aqui da Agevisa. Estamos trabalhando em conjunto com profissionais especializados da epidemiologia, dessa área específica da transmissão de epidemias, de pandemias, de surtos, etc. Posso responder aqui, que ela está com a mãozinha levantada faz um tempinho já. Dentro do que o senhor está falando, a orientação que a gente tem a nível nacional é que, em caso de suspeita do paciente de estar com o vírus, ele procure não um pronto-socorro, não João Paulo II, e sim uma unidade básica de saúde. E a gente não tem visto o município se manifestando a respeito disso. Existe uma conversação Estado-município a respeito disso? É assim que funciona mesmo? O paciente que se considera suspeito, ele deve procurar uma unidade de saúde ou ele deve procurar o Semetron? Como ele deve proceder? Mesmo antes de termos o primeiro caso suspeito em Rondônia, nós já estávamos sentando com o município de Porto Velho e com os municípios do interior. Assim como nós temos um canal direto, a Secretaria de Estado da Saúde com o Ministério da Saúde, um grupo de WhatsApp, videoconferências constantes. Já tivemos 2 reuniões presenciais lá em Brasília, teremos mais uma agora. Nós também temos tido contato com o município de Porto Velho e isso está definido, isso é protocolo nacional. Suspeita de coronavírus. Eu tive contato, viajei para o exterior, voltei menos de 14 dias, estou apresentando os sinais e sintomas sugestivos de coronavírus, que são muito parecidos com outros vírus também. Ou tive contato com algum paciente que é suspeito ou confirmado de coronavírus e estou apresentando febre ou outros sinais e sintomas, esses casos são casos de pessoas suspeitas de estar com coronavírus. As pessoas suspeitas, primeira coisa, isolamento, máscarazinha, higiene, nada de lugar abafado, ficar em casa isoladas sem receber visita e sem sair de casa. Começou a apresentar sinais e sintomas, avisa o CIEVES. Tem os telefones do CIEVES estadual para todos os municípios e tem o telefone do CIEVES de Porto Velho. O telefone do CIEVES estadual 0800 642 5398. 0800 642 5398, vale para os municípios do interior. CIEVES Porto Velho
0800 647 1010. CIEVES Porto Velho, 0800 647 1010. Aí vai tirar dúvida, porque nesses casos vai precisar ser atendido. Onde é que deve ser o atendimento? O atendimento deve ser na unidade básica de saúde ou numa UPA. Quais os casos vão ser direcionados para os hospitais de referência? Os casos onde o médico lá da unidade básica ou da UPA, o médico e os demais profissionais de saúde, definirem que esse paciente está grave. Esse paciente vai precisar ficar internado. Esses pacientes, o médico vai fazer o encaminhamento e aí ele vai se encaminhar ao hospital para passar por uma avaliação no hospital para ser internado. Ou internado em leito de isolamento ou até em caso de vaga da UTI. Esse fluxo está muito bem definido, tanto do Estado, do Ministério da Saúde com a Secretaria de Estado, quanto da Secretaria de Estado com as prefeituras. Pacientes confirmados, eles não podem se deslocar. Paciente confirmado é obrigatório ficar em internação domiciliar, em isolamento domiciliar. Então, paciente confirmado não vai chegar em Rondônia, porque é proibido. Se ele chegar em Rondônia, ele vai ser detido, porque isso é um crime contra a saúde pública. Ele está espalhando um vírus, mesmo tendo sido aconselhado a ficar em casa. Então, pacientes confirmados não podem se locomover. Por mais que seja um paciente, deixa eu só terminar de respondê-la, por favor. Eu respondo você na sequência. Então, perdi o raciocínio. Eles não podem sair, ele tem que ficar. Teve um caso agora, salvo engano, no interior de São Paulo, que ele está detido num hotel porque ele se locomoveu, não pode. E aí o CIEVES municipal, de onde a pessoa está com o vírus, onde a pessoa está confirmada com o vírus, é que monitora isso. Visitas diárias àquela pessoa, passa em casa, olha, a equipe de saúde do CIEVES municipal passa fazendo as visitas domiciliares para saber se aquele cidadão está ou não no local. Então não pode se locomover. Quem cuida disso, respondendo a sua pergunta, quem cuida disso é o CIEVES do município. Por exemplo, tem um caso na Bahia, interior da Bahia. O município é que cuida daquele paciente, tem que monitorar para onde ele está indo, tem que fiscalizar e dizer, olha, ele está saindo de casa, ele foi para tal lugar. A pessoa não pode sair porque isso é um caso grave, pode levar a implicações graves que vai transmitir o vírus. Então, caso confirmado, não pode se locomover. Ele tem que ficar até ser curado. Quando ele estiver curado, aí vai haver a autorização, aí sim ele pode se locomover, pode ir para outro estado. Bom dia. As aulas, a partir de terça-feira, 17, serão suspensas aulas, formações, trânsito de funcionários, em viagens internas ao Estado, serão todas cessadas, acompanhando o decreto, que vai sair inicialmente. A SEDUC vai trabalhar 15 dias e acompanhar o trabalho e as orientações da Secretaria de Saúde do Estado, a Gevisa, que são os responsáveis direto pela ação. O decreto traz 30 dias. Caso nós vamos acompanhar uma semana depois dos 15 dias para ver o que vai acontecer. Se tiver surgido algum caso, infelizmente nós vamos ter que prorrogar para ver o que a Secretaria de Saúde vai fazer. Então, a partir de amanhã não tem mais aulas. Só nas escolas estaremos suspendendo. A extensão é bem maior, né? Municípios, tudo é educação superior, porque aí, a partir daí, o ente federado está cuidando de seus limites. Aí não tem como, porque não adianta nós fazermos um esforço em uma determinada rede, tocar sozinho, aí aparecer nela alguma coisa, nós estaríamos com o sistema comprometido. O sistema é único, é o sistema estadual de educação. Ela obedece, nesse caso, ela está, vale para todos, porque está dentro dos limites do Estado, né? A outra situação é que nós, por medida de segurança, acompanhando tudo aquilo que a CESAL e os estudos apontaram, observando que o Conselho Nacional de Educação já orientou, né? E aí sempre virá a pergunta, e os 200 dias? Serão mantidos e com certeza entrarão, se necessário for, no ano de 2021, né?
a carga horária vai ser respeitada, né, e nós teremos um ano letivo, porque também em nível nacional o MEC vai mexer em algumas datas, né, que ele tem já comumente instaladas e que ele vai ser necessário, porque aí os alunos, ele não pode prejudicar os alunos. Ele pode atrasar, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas ele não pode adiantar mais. Ele vai atrasar, com certeza, porque o Conselho Nacional já está orientando nesse sentido. Então, assim, o ano letivo, 200 dias consagrados na LDB, serão mantidos, respeitando a legislação. O mínimo de cargas horárias, né, só serão respeitadas as diferenças em cargas horárias no campo indígena, quilombola, porque a lei permite isso. Nos centros urbanos, mantém-se os 200 dias e o mínimo de 800 horas no ensino fundamental e o mínimo de 1.000 horas em alguns lugares onde já estão instalados. A educação integral permanece a mesma, seguindo seu ciclo normal. Não vai existir, né, redução de carga horária em virtude disso. Só esclarecendo. Então, o decreto é de 30 dias, a partir dos 15 dias vai ser avaliada a necessidade do cumprimento dos 30 dias ou da Não é do prorrogação. cumprimento. Estado de emergência, não é um decreto que vai dizer para obrigatório, né? Então nós vamos passar 15 dias, agorinha, analisando. Caso, e aí vamos observar, porque a Secretaria de Saúde, ela tem faz a observação natural. Ela vai nos orientar para o continuo, né? E aí nós vamos... O caminho é Isso esse, quem né? vai dizer é o governador. Mas o caminho natural... Mas o decreto já está praticamente pronto, a gente não quer se adiantar. Uhum. Nós participamos da confecção desse decreto, a Secretaria de Estado da Saúde, a AGEVISA, a Secretaria Municipal de Saúde, a SEAS, a SEJUS, Municipal de Saúde não, Estadual de Saúde, participaram da confecção junto com a Educação, desculpa. Então, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Justiça, Secretaria de Estado da Assistência Social, a AGEVISA, a CIEVES, participamos junto da confecção, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, e quem vai anunciar é o governador. É um decreto que vai ter algumas coisas rígidas, nós precisamos preparar, algumas coisas vão ser bastante rígidas, mas nós estamos tentando proteger a nossa população. O objetivo, mas não tem nenhum caso confirmado, e nós nem queremos que tenha. Melhor que E se não. tiver, nós não queremos que se espalhe rápido. É por isso que essas medidas são medidas drásticas, mas medidas sentadas por profissionais extremamente competentes, epidemiologistas, profissionais que estão há muitos anos lidando com isso, observando, inclusive, artigos internacionais. Nós estamos ligados em países que passaram por crises graves, principalmente China e a Itália. Então, nós estamos antenados em tudo isso e fazendo um decreto que é um decreto que vai restringir algumas coisas importantes, sim. E quem vai anunciar isso é o governador, a gente não pode se adiantar a tudo, mas acredito que hoje ou amanhã ele deve adiantar-se, aliás, ele deve anunciar o decreto, e é um decreto que realmente visa proteger a população ao máximo possível. Alguns podem dizer que é algo muito precipitado, que não tem nenhum caso confirmado no estado, mas se a gente deixar, ficar esperando, enrolando, daqui a pouco chega o vírus se espalha muito rapidamente, pode atingir um número grande de pessoas, e nós não queremos isso, não queremos pessoas contaminadas, não queremos casos graves e não queremos pessoas morrendo no estado. Então é um decreto rigoroso, vai restringir muita coisa? Vai ser outra, vai. né? Como? A notícia vai ser outra. Não entendi. Pode citar alguma dessas restrições? Então, eu queria não antecipar, eu tenho todas as restrições aqui, até porque participei da confecção do decreto, ajudei na confecção. Eu queria deixar o governador anunciar, tá? Então, assim, algumas coisas, vai restringir a vida de algumas pessoas, vai tirar alguns prazeres. Eu gostava tanto de ir para tal lugar, não vou poder ir em alguns dias. É uma situação de emergência. Nós não queremos ter problemas graves com a nossa população. Nós temos que seguir, nós temos que analisar os exemplos dos demais, ver o que deu errado lá, por que deu errado, onde foi que eles falharam, o que foi que aconteceu e tentar corrigir aqui. Nós não queremos ter as mesmas complicações, os mesmos casos graves e as mesmas mortes que outros países estão tendo. Nós estamos agora num período, não sei, gostaria de saber se o governo pensou nisso. Nós estamos num período religioso, aonde está bem aí a atual aglomeração de fiéis, né? Procissões, Sexta-feira Santa, que todo mundo tem o hábito de ir à igreja, Sábado de Aleluia, que todo mundo, Páscoa, que todo mundo, aquele que não vai, o ano inteiro vai na igreja no dia da Páscoa, né? Foi
Com certeza. Vai haver uma orientação para essas pessoas para que cancelem as procissões, ou como é que vai funcionar isso? A orientação básica é que as pessoas fiquem em casa. Esse tipo de manifestação que seja transmitido, que tenha teatro, que tenha a manifestação ali, entretanto com poucas pessoas, e que seja transmitido via rede social, online, televisão, para que as pessoas possam assistir em casa. Vai ser suspenso esse tipo de manifestação sim, porque infelizmente, onde tem conglomerados com muitas pessoas, se tem um ali no meio que está com vírus, isso vai se espalhar e vai disseminar. A religião é importante, as coisas culturais, teatro, cinema, são tudo muito importantes, a gente sabe disso. Mas nesse momento de emergência, nós temos que ver o que é prioridade. E a prioridade é manter a saúde e a integridade das pessoas. Então, possivelmente, eu não quero adiantar porque é o governador que vai dizer sobre o decreto, possivelmente isso vai ser suspenso, sim, movimentos com grandes quantidades de pessoas, mas não precisa, acabou, não vai ter esse ano, não, pode ter. Faz ali um grupo pequeno, quem está só os organizadores, transmite isso online para a pessoa que está em casa, tranquilinha, assistir na frente da televisão, ou na frente de um celular, na frente de um computador, com as suas famílias, de forma segura para que o nosso povo não adoeça com essa doença que é temerária. Casa, porque essa época de Semana Santa é época de jejum, é época de algumas penitências, isso você pode fazer em casa sem problemas, né? Uma dúvida aqui referente à suspensão das aulas. Serão na rede estaduais, municipais, universidades federais e privadas também? Só para me esclarecer. O limite do Estado de proteção, em uma situação como essa, o governo federal ele não diz, universidade, faça isso. Ela está no limite de um ente federado e é esse o responsável, é o órgão próprio, que no caso é a Secretaria de Saúde, coordena tudo e o governo do Estado decreta que nos limites do seu território físico, as instituições deverão obedecer o seguinte limite. Porque senão ficaria respeitar o município. Eu não quero, ou quero, ou não quero. Não existe isso. Todos estão dentro dos limites do ente federado, Estado de Rondônia, e deverão obedecer nesse momento o direcionamento protetivo que o governo estadual está dando. Alguma orientação do transporte público? Tem orientação para o transporte público. O decreto vai falar sobre isso, né? Bem lembrado, Marinho. O decreto vai falar, mas como o decreto é bastante restritivo, inclusive para servidores públicos que vão ter algumas situações diferentes, alguns deles vão acabar trabalhando em casa, quem pode trabalhar não trazendo prejuízo para o Estado, né? Algumas pessoas que fazem serviços burocráticos pelo computador, e hoje em dia tem muita coisa que é online, que é por sistema, que é por computador, essas pessoas vão ser aconselhadas de acordo com alguns critérios de idade, etc., vão ser aconselhadas a ficar em casa. Mas isso o governador vai detalhar melhor quando ele for apresentar o decreto a toda a nossa população de Rondônia.